Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais um domingo juntos para prestar culto público ao Senhor, como igreja do Senhor. É sempre um prazer estar com os irmãos para fazermos isso juntos. Nesta manhã, nós vamos nos render ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe, pedir que Ele se faça presente, alcance os nossos corações com a palavra, conforte os corações que precisam de conforto, alegre o coração daqueles que precisam de alegria, restaure, cure aqueles que precisam de restauração e cura. Ele é poderoso para fazer isso. É o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome por mais um domingo em que podemos juntos prestar-te culto. Queremos exaltar o Teu santo nome e bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós somos prova da Tua bondade e do Teu amor. Muito obrigado. Em Cristo Jesus o Senhor nos salvou, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, de modo que não há nenhuma condenação mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fica conosco neste momento e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero iniciar o nosso culto pedindo que os irmãos orem. Temos vários motivos de oração. Essa semana o Senhor chamou a nossa querida irmã Marta. Está com o Senhor. Precisamos orar pela família. Os irmãos, Dona Adna está aqui, as irmãs estão ali também. A Maeli, que cuidou da sua mãe nos últimos anos, junto com seus irmãos. Oremos pelo consolo da família. Oremos pelo consolo da família. Quero orar também pelos nossos jovens e adolescentes que hoje estão fazendo a prova do Enem. Vai ser, acredito que à tarde, né? Mas muitos já estão se preparando para isso o ano inteiro, cursinhos, muitas horas de estudo para fazer essa prova. Então precisamos orar para que Deus direcione e abençoe os nossos adolescentes e jovens que vão fazer essa prova. Tá bom? Quero chamar a Beth Barnett aqui para orar por esses pedidos. Bom dia, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos porque temos o privilégio de conhecer o Teu nome, de conhecer a Tua palavra, de ter comunhão contigo pelo sangue de Jesus. Amém. Nós queremos clamar, ó Deus, o Teu consolo, a Tua bênção sobre a família da tia Marta. Sim. Que o Senhor venha visitar os filhos, as irmãs, os netos, que cada um possa se recordar das palavras que ouviram e viram nela no serviço do Senhor. Nós clamamos por isso, Pai. Também pedimos pelos nossos adolescentes e jovens que vão estar fazendo a prova hoje, que o Senhor possa os abençoar, que eles possam estar tranquilos e sabendo que o futuro deles está na concha das Tuas mãos. Amém. Guarda cada um, que não tenha nenhuma dificuldade para chegar aos locais de prova. Sim. Que tudo possa correr bem, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. Amém. Na vida da juventude desta igreja. Amém. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Beth. Hoje começou o horário de verão. Creio que muita gente vai chegar às 10 horas para o culto, né? Uma vez isso aconteceu comigo. Eu fui para a igreja pensando que estava chegando no horário. Quando eu cheguei lá, o culto já estava terminando. Era horário de verão. Mas ok, só para avisar os irmãos. Vamos cantar os salmos e hinos de número 57. Já convido os irmãos a se colocarem em pé para fazermos isso. Ao Deus Supremo.
Ainda em pé, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 100. Nós vamos ler juntos. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Salmo 100. E após lermos esses salmos, vamos continuar louvando ao Senhor. Salmo de número 100, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Renderei graças e bendizei o teu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com alegria, louvar ao Senhor com disposição de coração, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Paz e graça, igreja. Amém. Que Deus possa nos alcançar nesse dia, nessa manhã, que nós possamos sentir o Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre tudo que nós fazemos, sobre tudo que nós pensamos, sobre tudo que nós ainda vamos fazer. Quão importante é sentir o amor de Deus. Digno é o Senhor, a primeira música, ele fala de uma letra muito forte para nós. Talvez a gente tenha que pensar muito antes de cantar. Eu mesmo preciso cantar, mas antes preciso interpretar. Porque graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. É Jesus que pagou um preço muito forte por nós, imerecidamente. Mas Ele fez isso por nós. Ele fez para que nós estejamos no mundo e possamos alcançar outros que ainda não conhecem Jesus. Essa atitude, essa reverência nossa é totalmente um mandamento bíblico. Tudo que está na Bíblia nós devemos tentar alcançar 101%, não basta 100%. Deus quer isso de nós. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou.
Tu és
recebe o nosso humilde louvor nessa manhã, para que nós possamos sentir a Tua mão, ó Deus, sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre o nosso caminhar, o Teu querer acima de tudo e não o nosso. Que nós saibamos, ó Deus, os Teus caminhos, que o Senhor nos guie, que o Senhor possa nos dar a plenitude, ó Deus, que o Senhor prometeu para nós. Que a Tua palavra, ó Deus, nos alcance nessa manhã, para que os Teus caminhos não sejam desviados, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Eu quero convidar aqui a missionária Francisca, que está acompanhando o seu esposo, missionário pastor Esli Lopes. Eles vão compartilhar conosco um pouco do ministério deles em Arapapuzinho. Pode vir, Francisca. Em Arapapuzinho, no Pará. E após isso, o pastor Esli vai trazer a palavra para nós. Eles foram meus amigos de turma no seminário. A nossa igreja já os apoia como missionários desde o ano passado. E algo que me chamava muita atenção quando nós estudávamos juntos era que o pastor Esli dizia que quando terminasse o seminário, ele iria para um lugar que ninguém quisesse ir. E foi verdade. Quando terminou o seminário, ele foi para um lugar que ninguém queria ir. Ele vai falar um pouco mais para nós. Os irmãos vão conhecer um pouco mais da história. Vamos orar por eles? Quero chamar o pastor José Carlos, que é o nosso líder de missões, para orar pelo pastor Esli e a missionária Francisca. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e o Senhor tem realmente direcionado as nossas vidas para melhor servi-lo dia após dia. Colocamos nas tuas mãos a vida do pastor Esli, da sua esposa Francisca. Sabemos que o Senhor tem abençoado e usado os teus servos na edificação da tua obra ali em Arapapuzinho e nós, ó Pai, somos gratos ao Senhor por isso. Que nesta manhã eles possam realmente, ó Pai, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações. E que nós, como igreja, possamos olhar, ó Pai, com amor e carinho e entender que o Senhor tem, ó Pai, usado essas vidas e através delas outras pessoas têm conhecido ao Senhor, têm se dobrado diante de Ti e têm buscado servi-lo com interesse de coração. Amém. Usa, ó Pai, teus servos nessa manhã para falar conosco. Sê com eles, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria. A irmã já pode ir colocando algumas fotos aí. É um prazer imenso. A última vez que estivemos aqui, nós estávamos indo para o campo, né? Para Arapapuzinho. Então agora nós estamos retornando e na intenção de trazer, né, de dar um feedback aos irmãos, um relatório. Nós estamos num período de visita às igrejas que nos apoiam e buscando novas igrejas que sejam parceiras nossa ali nesse trabalho em Arapapuzinho. A irmã Francisca vai falar um pouquinho. Graça e paz. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, na igreja de São José dos Campos. É muito bom poder ver o rostinho de cada um de vocês e saber que vocês têm orado por nós, têm contribuído conosco no nosso ministério. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Para mim é uma honra estar aqui também. Arapapuzinho, né? Então acho que eu vou ter que relembrar os irmãos o que é Arapapuzinho. Arapapuzinho é uma comunidade ribeirinha do município de Abaetetuba, bem no extremo norte do Pará. Então já fica lá próximo de Belém, a região amazônica. E
o município de Abaetetuba tem 72 ilhas. Então é uma população ribeirinha muito grande só nesse município. E ali é o portal da Amazônia, muitos rios, onde nós nunca vimos tanto água na vida. Para ir para Abaetetuba, nós percorremos, né, de barco para Arapapuzinho, né, de Abaetetuba para Arapapuzinho. Não está. Pode passar para mim, pode ir passando. No barco, tem um barco coletivo, um transporte, né, coletivo, que demora mais, né? Então é cerca de 1h20 minutos. Mas nós temos o nosso próprio barco, é uma canoa com motor de polpa, que a gente gasta um pouquinho menos, né? No máximo 30 minutos, 35 minutos, para fazer esse percurso. Essa casa aí, irmã, é a nossa casa de apoio, é a casa que nós nos hospedamos na comunidade. Então nós moramos em Abaetetuba e nós vamos para Arapapuzinho, ficamos nessa casa aí, pode passar, essa aí é a mesma casa e essa aí também é a mesma casa, né? A maré baixa, aí tem essa dinâmica da maré, são muitas pessoas morando, né, na beira dos rios, né, em palafitas, de forma muito precária. Então, fazendo uma retrospectiva desse nosso primeiro ano no campo, no dezembro do ano passado, nós conseguimos realizar uma cantata, né? Então, a Igreja Cristã Evangélica de Abaetetuba, né, do bairro Angélica, ofereceu, né, uma cantata para a igreja de Arapapuzinho. Então, os irmãos puderam... essa cantata tem uma grande história por trás, né, porque a gente vai de barco normalmente, né? Desculpa. E como era meio que verão lá, eles decidiram ir de ônibus, né? A prefeitura abriu uma estradinha que chega até lá perto, mas uns 4 dias antes começou a chover e no dia da cantata eles foram, o ônibus atolou, né, com as 60 pessoas dentro, crianças, idosos de todas as idades, e estava a 1,5 km mais ou menos da igreja, né? No meio do mato, muita lama e chuva, né? E esses irmãos, mesmo assim, eles, né, conseguiram chegar na igreja e realizar a cantata, né? E foi uma bênção, foi um grande testemunho para a comunidade. Mesmo molhado, igual eles estavam, eles participaram com a gente, né, na cantata de Natal e foi uma bênção. E tivemos o privilégio de realizar o primeiro Natal daquela comunidade, né? Que eles nunca tinham assim um Natal assim de jantar e uma confraternização. E Deus abençoou que a gente conseguiu, através de Deus, que a gente sabe que é o Senhor, que não é nós que realizamos, mas sim o Senhor, realizar esse Natal ali na nossa comunidade de Arapapuzinho. Então nós fizemos a primeira ceia de Natal, torneio de futebol. Lá o pessoal, eles respiram futebol, né? De criancinha, mulheres, a terceira idade. Então só o pastor que não é muito, é meio perna de pau. E nem a esposa dele também não sabe jogar bola. E aí nós promovemos, né, tendo em vista que a igreja promoveu um torneio, foi uma bênção. Isso nos ajudando na contextualização com o pessoal. Aula de música, nós ganhamos um violão e uma bateria, né, da igreja de Ananindeua. E aí nós começamos lá aulas de música, né? Então nós temos alguns alunos da comunidade e conseguimos uns professores de uma igreja, Assembleia de Deus, de um outro rio, lá da comunidade do Itacuruçá, que é lá perto, são muitas comunidades, muitos rios, e tem sido uma bênção, né? Nós estamos precisando de mais violões, mais instrumentos, né? Realizamos muitos chás de bebês, as pessoas lá, eles não têm controle de natalidade,
E a gente também teve a honra de receber doações daqui, de São José dos Campos, né? Teve algumas irmãs que enviaram recursos para a gente ajudar no chá de bebê dessas mulheres. E tem sido muito chá de bebês, e Deus tem dado tudo que aquelas crianças precisam para nascer, né? Então, nós agradecemos as irmãs que ajudaram nós ali na comunidade. Ali trabalhando na fabricação de farinha, né? Então, eles lá é uma monocultura de mandioca para a fabricação de farinha, que é a base da alimentação deles, né? Então, arroz e feijão não faz parte da alimentação diária, mas a farinha, o açaí e o peixe. Então, bem típico mesmo da região ribeirinha, essa é a alimentação deles. Eles comem 1 quilo de arroz e 30 quilos de farinha. Então, eles comem muito mais farinha do que arroz. Então, esse ano nós pudemos estar, de certa forma, conquistando, né, essa comunidade através de visitas, pode ir passando, irmã, e tivemos muita abertura para a pregação do Evangelho, para a realização de cultos, em pessoas que antes eram muito resistentes, né? Então, esse senhor aí, que nós realizamos um culto na casa dele, ele era um dos macumbeiros da comunidade, né? Então, hoje nós já fazemos culto na casa dele. Pode... E ele já pediu que a gente, ao voltar, né, faça um estudo minucioso da palavra de Deus com ele, tipo um discipulado, e quando voltarmos, estaremos trabalhando com ele diretamente para que ele possa se render aos pés do Senhor. Visitas, pode passar. O povo é muito católico, muita pobreza, né? Então, essa imagem aí, isso aí são os filhos de seu Francisco. Só volta um pouquinho, irmã. Seu Francisco, ele tem 12 filhos, pelo menos 10 deles moram nessa casinha aí com ele, né? É uma casinha muito precária. Então, a gente sente uma necessidade, né, de levar, além do Evangelho, né, um atendimento social. Então, a gente vê a necessidade de construir, melhorar essa casa para essa família, para essas crianças, né, um apoio nas áreas sociais também. Pode. Essa é a casa. Pode. Isso tudo é visitas, né, na comunidade. Essa moça anterior aí que passou do meu lado aí, ela é a mulher que cuida da Igreja Católica. Lá tem um padre que vem, assim, acho que uma vez por ano, e ela é a moça que cuida da Igreja Católica. Ela tem 2 irmãos que são da nossa igreja, né? E ela ainda não se converteu, mas a amizade entre a gente fez amizade com ela, e creio que breve Jesus estará trazendo ela para a igreja. Esse senhor simpático aí também era um ex-macumbeiro, né? Então, esse foi o primeiro convertido lá na comunidade, ele que doou o terreno para a construção da igreja, né? Pode passar. Assim, pelo que a gente tem de informação, Deus já trabalhou, já transformou muito essa comunidade. Ainda é uma comunidade violenta, nós temos problemas com drogas, igual qualquer cidade, na região ribeirinha em geral. Então tem violência, tem piratas, tem muita droga, e em Arapapuzinho também não é diferente. Isso aí é uma escola bíblica de férias, né? A gente consegue realizar eventos na igreja, né, para que possa atrair as crianças, e as crianças vêm, participam, e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Escola bíblica escola dominical também, aquelas classe anterior lá, tem como voltar um pouquinho? Aí é onde a gente realiza o culto, né? Nós estamos em construção de uma salinha que sirva de alojamento para a gente também, ao ir para a comunidade. Nós moramos em Abaetetuba, porque nós temos um filho, adolescente, e ele precisa estudar numa escola melhorzinha do que na comunidade. E aí a gente vai
4 vezes por semana na comunidade. E para isso nós precisamos de um lugarzinho para a gente ficar. Do lado, no fundo da igreja, a gente está terminando a construção, que vai servir tanto de classe de escola bíblica dominical, quanto de alojamento para nós. Pode passar. Deus tem abençoado através de irmãos, pode passar. Nós temos recebido doações para essa assistência social também, né? Então, cestas básicas, pode ir passando. Eu acho que o nosso tempo já está. Então, nós temos atendido também essa necessidade, né, social da comunidade. Isso tem repercutido muito bem, e Deus tem abençoado. Finalizar passando, lá a gente dorme em redes, um videozinho. Nós realizamos também nosso primeiro batismo, né, com a graça de Deus. Pelo menos nós tivemos 5 conversões, batizamos 8 pessoas, incluindo o nosso filho, né? Então, foi uma bênção, uma grande vitória para a glória de Deus. Um videozinho que resume rapidinho para a gente. Qualquer dúvida, vocês quiserem saber mais sobre a cultura, a gente vai estar informando para vocês. Podem conversar diretamente conosco e nós vamos esclarecendo para vocês. Obrigada. Obrigado pela participação de vocês no nosso ministério. Deus abençoe. Estamos reformando essa ponte, que ela está meio precária, tirando madeira. Estamos precisando de recursos para terminar essa obra aí, fazendo um porto de concreto também. E a cidade de Abaetetuba. Nosso filho mais novo ficou lá, ele vai ficar esse tempo todo lá, só. Nós precisamos das orações dos irmãos. Nosso filho mais velho, ele está aqui em São Paulo, não está conosco aqui, mas está em São Paulo, vindo para cá. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 4. Brevemente meditarmos um pouco. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como você enxerga a missão da igreja? A missão da igreja aqui também é a minha e a sua missão. Como crentes, incumbidos pela grande comissão, né, pelo ID, qual a sua percepção? Muitos
advogam que a missão da igreja, né, a missão de cada crente, que o crente salvo, comissionado, chamado, tem a mesma missão que Jesus. Alguns advogam que o crente deve também encarnar esse mesmo ministério que Jesus desenvolveu. Nesse texto, Jesus expressa de forma clara, né, tendo as escrituras em mãos, né, a sua missão messiânica, o seu ministério encarnacional nesse mundo. Uma postura missionária, ela deveria, né, ser a expressão normal da igreja em todos os tempos. A missão de Jesus, ela é uma missão redentora, é uma missão salvadora, tendo em vista que a missão de Jesus é uma missão messiânica, redentora, salvadora. Esse texto, ele revela alguns aspectos da missão de Jesus que nós também, como igreja, nós podemos assumir. Nós também podemos assumir alguns aspectos dessa missão. E o primeiro aspecto é que a missão de Jesus, ela é evangelizadora. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar. Em relação à igreja e à evangelização, o Pacto de Lausanne afirma o seguinte: afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou, e que isso requer uma penetração de igual modo, profunda e sacrificial. Precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã. Na missão de serviço sacrificial da igreja, a evangelização é primordial. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Lausanne, 1974. Há um contraste, né, entre ricos, pobres, que vai além das dimensões socioeconômicas. E aí, na cosmovisão da classe dominante, os pobres são a escória, a imundícia da sociedade. Eles não são amados. Na região ribeirinha de Abaetetuba, a pobreza é muito grande. Isso nos impactou muito. Impacta, né? Até hoje. A Rebeca, ela afirma que evangelismo implica em levar as pessoas a sério, passear por suas ilhas, né, ilhas de preocupações e necessidades, e então compartilhar Cristo como Senhor no contexto das situações diárias da vida. Para o apóstolo Paulo, é um sinal por excelência, né, que autentica o seu ministério era o amor aos pobres. Ele escreveu aos Gálatas, Gálatas 2:10, somente quando ele, falando sobre a Assembleia de Jerusalém, ele diz o seguinte: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Lá no nosso ministério, nós temos tentado adotar esse método encarnacional de evangelismo. Eu costumo dizer que as pessoas da nossa região, elas são meio desafeiçoadas, né? Não tem esse calor que nós temos aqui, essa recepção. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos encarnando no meio desse povo. Nós estamos fazendo coisas com eles e para eles que ninguém fez. Nós queremos, né, poder, como o apóstolo Paulo, ter afeição por eles. Nós queremos chegar ao ponto de dizer isso que o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses: sentindo tanta afeição, decidimos
dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Aqueles que, além da sua pobreza material, se veem espiritualmente pobres, aqueles que se enxergam seus pecados e o coração está quebrantado porque sentem-se por cadeias e escuridão da culpa, sem condição alguma de encontrar o verdadeiro caminho, de encontrar a verdadeira liberdade. Jesus é o verdadeiro ungido do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E nós temos, né? O apóstolo João diz que nós temos a unção de Cristo através do Espírito Santo. Vós possuís a unção que vem dos santos, né? E tendes conhecimento. 1 João 2, 20. Todos os crentes em Cristo são ungidos pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo na regeneração. São justificados pelo sangue de Cristo, que nos dá direito, né? Nos dá acesso ao Pai. Portanto, ninguém pode, né, se dizer intermediador, ungido de Deus entre o povo, porque assim estará fraudando a palavra da verdade, se colocando na posição que pertence unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único ungido de Deus. Nós temos a unção da palavra para testificar o evangelho da graça de Deus. O segundo aspecto é que a missão, ela é restauradora. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Libertação da consciência, né, e do coração humano que estava preso pelo pecado. Lá em Arapapuzinho há pessoas presas em cadeias físicas. Lá em Arapapuzinho há pessoas mais ainda presas nos seus conceitos religiosos. E há também pessoas cegas espiritualmente, pessoas que buscamos, através dessa unção de Cristo, pela palavra da verdade, restaurar as vistas. O pecado tem sido o verdadeiro cativeiro pelo qual importa que sejam libertos. E em Cristo há essa verdadeira liberdade. Cristo, ele é o maior libertador da humanidade. A liberdade é uma das verdades centrais do Evangelho. É um elemento essencial da mensagem cristã. Por isso Jesus disse, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. E ele enviou-me a pregar. Roger Green, citando Du Bois, ele diz o seguinte: a figura bíblica do verdadeiro Deus é comparado a um grande enviador. Então nós vemos várias etapas da providência de Deus, né, enviando sua palavra, seu Filho, seu Espírito, em todos os tempos e lugares, com a sua salvação. Roger Green diz o seguinte também: nós somos discípulos de Cristo e comissionários com Ele. Assim como Ele foi enviado a suscitar testemunhos da verdade, nós somos igualmente enviados e comissionados. No poder do Espírito Santo, nos tornamos coparticipantes no plano e propósito de Deus, de reconciliar consigo mesmo o mundo. Servir em missões não significa apenas trabalhar para Deus, mas também com Deus. E isso deve ser feito de modo semelhante ao trabalho obediente e sacrificial de Jesus Cristo. Nós temos plena convicção de que nós fomos enviados por Deus
para Arapapuzinho. Nós temos certeza disso. E aí nós fomos em obediência àquele que nos enviou para proclamar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos em Arapapuzinho. A libertação dos cativos é um tema que se encontra muita base sólida nas Escrituras. O salmista diz que o Senhor se voltou à terra, no Salmo 102, 20, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. O Senhor também é aquele que, no Salmo 146, 7, 8, que faz justiça aos oprimidos e dá o pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Arapapuzinho é uma comunidade quilombola, ribeirinha. Quando nós chegamos lá, nós éramos muito diferentes, né? Eram os gringos até, alguns, devido à presença de alguns missionários estrangeiros pela Jocum, todo mundo vira gringo para eles. Nós éramos os gringos. E aí o que nós fizemos? Nós nos misturamos com aquele povo. Nós fomos às casas deles. Nós fomos na igreja deles. Na igreja católica. Nós comemos a comida deles. Nós conhecemos a necessidade deles. No começo era muita desconfiança, não falavam conosco, nos tratavam com truculência ou com indiferença. Mas ser encarnacional vai além disso, é preciso um envolvimento maior. Então nós atendemos algumas necessidades deles. E aí o relacionamento melhorou. Deus tem dado a graça de termos, de certa forma, conquistado aquele povo. A confiança aumentou. Alan Rick define assim: eu uso a palavra encarnacional para descrever esse modo de engajamento missionário que leva à sugestão à doutrina da encarnação de Deus em Cristo. Se missional se refere à nossa sentença como crentes na igreja, então encarnacional, da forma a entendermos como devemos nos envolver nessa missão. A missão encarnacional exige que contextualizemos o evangelho de forma que seja valorizada as situações culturais e existenciais particulares dos vários povos, sem comprometer a própria missão. Ser missional significa sair, ser enviado para o mundo. Então, ser encarnacional significa entrar profundamente em uma cultura. Deus tem sido bondoso para conosco. A resistência era muito grande ali. O povo lá são católicos xiitas. Muito difícil. Muitos incrédulos agora nos têm como confiáveis, né? Até consideração tem para conosco. Então nós, nesse segundo ano, pretendemos fazer um trabalho mais intenso, né? Na questão de discipulado e estudos, para que seja de fato alcançada aquela comunidade ali. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos. Irmã, como você está se relacionando enquanto crente em Cristo? Qual a sua semelhança com Cristo? A missão de Jesus Cristo, ela é uma missão libertadora para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está aqui dizendo que a era messiânica chegou.
Quando o Férias para Jesus esteve lá, tinha uma senhorinha que ela faleceu uma semana depois. Nós fomos lá. Avisar para ela, para a comunidade do projeto. E ela exclamou: a salvação chegou. Uma semana depois ela faleceu. Conformes à imagem de seu filho. Assim como tu me enviaste, Jesus em oração disse, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E aos comissionados ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Andar com eles, como Cristo andou. Em que sentido? Então, como Cristo esteve, como Cristo teve que entrar em nosso mundo. Pastor Esli, eu preciso entrar no mundo daquelas pessoas lá de Arapapuzinho. Você precisa entrar no mundo de outras pessoas. Andar com elas como Cristo andou. E o apóstolo João, ele reforça isso, ele afirma, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Então nós devemos ser a imagem, conforme a imagem de Deus. O Espírito Santo, ele é um espírito missionário, de maneira que a evangelização deve surgir espontaneamente numa igreja que é cheia do Espírito Santo. A igreja que não é missionária, ela contradiz a si mesma. Eu quero concluir dizendo que a missão, a evangelização mundial, ela só se tornará realidade quando o Espírito renovar a igreja na verdade, na sabedoria, na fé, na santidade, no amor e no poder de Deus. E reverberando John Stott, nessa fala dele, o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. O modo como Deus nos torna conformes à imagem de Cristo é enchendo-nos do seu Espírito. Que nós possamos nos encher a cada dia mais e mais do Espírito Santo de Deus e sermos a cada dia mais parecidos com Ele, com Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado. Grande desafio nós temos, né, irmãos? Não basta fazermos parte da missão, mas temos que fazer a missão como Cristo fez, de maneira encarnacional. O Esli está na região de Arapapuzinho, está buscando isso lá. E nós estamos aqui. Temos desafios enormes aqui também. A missão é lá em Arapapuzinho e aqui também. É no contexto mais distante e aqui também. É tanto lá como aqui. Quando a igreja só faz lá, ela está em falta com aqui.
Quando a igreja faz aqui, mas não faz lá, ela está em falta com lá. Porque a missão é para o mundo inteiro. É integral. É que o objetivo de Deus é que todos os povos o adorem. Não basta só alcançarmos todas as pessoas de São José dos Campos. Mais de 700 mil habitantes. Não basta. Temos que alcançar o mundo inteiro. Que desafio, não é, irmãos? Que desafio. Vamos participar da ceia do Senhor? Eu convido os oficiais presentes para participarmos desse momento juntos. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Os irmãos podem abrir a Bíblia para lermos juntos, enquanto os oficiais vêm. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 em diante. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Apenas até aqui. A ceia do Senhor é uma grande representação visível da morte de Jesus por nós. É a representação visível de como a salvação acontece. Ela fortalece a nossa fé, ela nos impulsiona à missão, porque o texto diz que quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos anunciando o Evangelho. A ceia é o anúncio visível do Evangelho para nós. Então eu convido os irmãos a participarem conosco. Se você está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, independente se é a igreja cristã evangélica, qualquer igreja do Senhor Jesus, você é convidado a participar conosco nesse momento. Então eu convido os irmãos que vão participar a se colocarem em pé. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo pão. Vamos distribuir. Os irmãos podem pegar e depois sentar. Enquanto nós distribuímos, nós vamos cantar uma canção. Os irmãos fiquem à vontade para cantar conosco em oração também. Presbítero Marcos Deman, ora agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso bom e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos juntos aqui essa manhã como irmãos, para mais uma vez nos lembrarmos da Tua salvação, Senhor Deus. Nos incomoda, Pai, para que nós possamos levar essa mensagem aqui em São José, em Arapapuzinho, onde ela precisa chegar, Senhor Deus. Dá que nós, como igreja Tua, Pai, possamos, Pai, cumprir o nosso papel para honrar o Teu nome. E se hoje, Pai, aqui alguém ainda não Te conhece como Salvador, Senhor Deus, age, Pai, na vida dessa pessoa para que haja salvação aqui, Senhor Deus. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Você distribui para os irmãos aqui.
corpo de Cristo é representado pelo pão. É um pão comum, mas representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, moído no nosso lugar. Quanto amor, quanta graça, quanta redenção. Vamos participar juntos. Por semelhante modo, depois de haver comido o pão, Jesus distribuiu o cálice e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos. Nós vamos fazer isto. Presbítero Manuel Coutinho, agradeça ao Senhor pelo cálice que representa o sangue de Cristo. Ainda uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, agora diante deste vinho que simboliza o Teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Nós queremos muito Te agradecer pelo sacrifício ali na cruz e reconhecer que através do Teu sangue nós fomos lavados dos nossos pecados e podemos nos apresentar diante de Deus. Muito obrigado pela salvação em Cristo e por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Sem o sangue de Jesus, nada somos. Nós começamos a viver de verdade no momento em que este sangue cobriu as nossas vidas. Uma nova vida em Cristo, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos participar com alegria deste momento. Bebamos juntos. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Ó Deus, que grande amor o Senhor derramou sobre nós. Muito obrigado pela salvação em Cristo. Ó Deus, essa salvação que mudou a nossa história, que transformou a nossa vida, a vida da nossa família, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Deus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para levarmos esta salvação, as boas novas de Cristo, àqueles que ainda não vivem, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos. Usa-nos, Deus, para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Vamos orar encerrando o nosso culto. Pastor Valdenberg, ore para nós em impetre a bênção. Gracioso Jesus, bendito seja o teu nome em nosso meio, bendito seja o teu nome em Arapapuzinho, bendito seja o teu nome em toda a terra, porque o Senhor é sim bendito do Pai. Aceite nossa gratidão por este momento, por esta comunhão. Aceite nossa gratidão pela nossa participação nestes elementos que falam do que fez Jesus por nós e do propósito da nossa vida em Jesus. Abençoe esta igreja, em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.